Capítulo de hoje: Consumindo serviços financeiros. Neste capítulo, Júnior, decidido a saber cada vez mais sobre o universo das finanças, abrirá uma conta no banco. A seguir, Simone confessará para Ana Maria que fez um mau negócio ao pegar um empréstimo. Receberá então preciosas dicas da cunhada sobre o que fazer nessa situação. Posteriormente, seu Francisco tranquilizará seu Roberto quanto aos seus temores frente ao uso de serviços financeiros pela internet. O capítulo terminará com Simone deixando claro que está cada dia mais consciente do seu papel como cidadã. A partir destas histórias, você perceberá a importância de sempre ler os contratos antes da abertura de contas ou da contratação de empréstimos e quaisquer outros produtos ou serviços financeiros. Saberá como ter acesso às regras e informações sobre tarifas bancárias. Conhecerá os cuidados que deve ter ao realizar operações na internet. Aprenderá que existem leis de proteção ao consumidor e que devemos estar atentos aos nossos direitos e aos nossos deveres. Chegamos ao último capítulo desta história. Esperamos que você tenha aprendido a gerir melhor suas finanças pessoais a partir dos conteúdos que percorremos até aqui. E para encerrar nossa trajetória, refletiremos sobre algumas situações que envolvem o uso de serviços financeiros. Vamos lá? Aonde você vai com toda essa pressa, meu filho? Vou ao banco abrir uma conta. Ah, que legal! Você vai abrir uma caderneta de poupança? Mãe, vi que o banco tem uma conta especial para universitários. As tarifas são mais baixas do que as das contas normais e eu posso até ter um cartão de crédito. Que história é essa, meu filho? Para que você precisa de um cartão de crédito? Ah, não sei ainda, mãe, mas acho legal eu usar para aprender. Afinal, como futuro administrador, eu preciso entender tudo sobre finanças. E, além do mais, tendo um cartão de crédito, posso fazer compras pela internet sem ter que usar o seu cartão. Não sei não, viu? Tome cuidado, meu filho. E, por favor, não assine nada antes de ler bem o contrato, tá? Pode deixar, mãe. Eu vou ler e reler o contrato. Afinal, quero mesmo aprender dessas coisas. E você também precisa ver bem essa questão de tarifas promocionais. Pesquise bem. Às vezes nos enganamos com algumas promoções. Talvez seja melhor você abrir uma caderneta de poupança, que não vai lhe gerar nenhum gasto de manutenção. Pode confiar em mim, mãe. Eu não sou mais uma criança. Tá bom, meu filho. Boa sorte então, mas tenha juízo, ouviu? Oi, eu desejo abrir uma conta nesse banco. Claro! Você quer abrir uma caderneta de poupança ou uma conta corrente? Eu quero abrir uma conta especial para universitários, que eu vi que este banco oferece. Ah, claro! Essa conta é bem apropriada para quem é estudante, pois tem algumas tarifas que possuem preço diferenciado. Vou lhe entregar um panfleto contendo todas essas informações e uma lista dos documentos que você precisa apresentar para abrir sua conta. Perceba que você pode optar pela utilização e pelo pagamento apenas de serviços individualizados, ou pode pagar um preço único pela utilização de um pacote de serviços. Sempre que você ficar na dúvida sobre as tarifas cobradas, você pode acessar a página do banco na internet ou consultar aquele painel que está ali na frente. Sim, eu vi as tarifas no site do banco. Foi por isso que resolvi abrir essa conta. Mas me diga, eu só tenho uma dúvida. Eu vou poder ver no extrato mensal o quanto paguei de tarifas? Sim, as tarifas aparecem no extrato. E, além disso, os bancos são obrigados a disponibilizar aos clientes, até o final do mês de fevereiro de cada ano, um extrato com todas as tarifas cobradas no ano anterior. Legal. Bom, eu já trouxe todos os documentos necessários aqui.
Podemos proceder com a abertura da minha conta. E aí, minha querida, quais são as novidades? Então, na verdade, eu ando meio incomodada com umas coisas que estão acontecendo. Eu não queria te contar, mas. O que foi, Simone? Conta logo. Então, é que fui na onda do Paulo e acabei pegando um empréstimo às pressas no banco e acho que fiz um mau negócio. Agora vi que outro banco me oferece condições bem melhores. Foi o seu Francisco que me abriu os olhos. Ele me explicou aquela história do custo efetivo total, o 7, sabe? A princípio, a condição do primeiro banco parecia melhor, mas ao analisarmos o 7, deu para enxergar a diferença. Custo efetivo total, 7. As taxas de juros para empréstimos ou financiamentos podem variar de banco para banco. Exceto em casos especiais, não há tabelamento, nem valores mínimos ou máximos para os valores das taxas de juros. No entanto, todas as instituições financeiras são sempre obrigadas a informar, antes da contratação, o custo efetivo total, 7, para qualquer empréstimo ou financiamento. O 7 deve ser expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo todos os encargos das operações, tais como tarifas, impostos, tributos, seguros e outras despesas cobradas. O 7 deve ser informado obrigatoriamente aos clientes, assim como deve constar nos informes publicitários das instituições financeiras quando forem veiculadas ofertas específicas. O 7 é um poderoso instrumento de comparação. Para saber qual é a melhor opção do ponto de vista financeiro, basta comparar o 7 de 2 ou mais empréstimos ou financiamentos com condições idênticas, ou seja, o crédito de mesmo valor e com o mesmo número de prestações. Exemplo. Suponha um financiamento nas seguintes condições. Valor financiado, R$ 1.000. Taxa de juros, 0,95% ao mês, 12% ao ano. Prazo de operação, 5 meses. Prestação mensal, R$ 205,73. Considere também que seja cobrado, entre tarifas e impostos, o valor de R$ 60. E saiba que tarifas, tributos, seguros e outras despesas podem ser cobrados tanto no caso de empréstimos quanto de financiamentos. Admita ainda que, neste exemplo, as tarifas e os impostos serão pagos à vista, sem serem incluídos no valor financiado. Assim, o valor líquido que o cliente efetivamente receberá da instituição financeira neste financiamento é de R$ 940, mas terá que pagar por R$ 1.000, que é o valor total do crédito contratado. Nas condições vistas neste exemplo, o valor total financiado foi de R$ 1.000. Considerando-se os juros e descontadas as tarifas e os impostos, o cliente recebeu um crédito de R$ 940, pelo qual pagou em 5 prestações de R$ 205,73 cada. Assim, a taxa efetivamente paga pelo cliente, ou seja, o custo efetivo total da operação, o 7, foi de 43,93% ao ano. Essa taxa de juros anual equivale a uma taxa de juros de 3,08% ao mês. Note que esse valor percentual supera largamente a taxa de juros divulgada na operação, que foi de 12% ao ano, ou seja, 0,95% ao mês. Mas não há erro nessa informação, ela está correta. A taxa de juros é realmente aquela que foi divulgada. Entretanto, tomar um crédito implica outros custos adicionais aos juros. Esses custos, referentes a tarifas, impostos, seguros, em conjunto com os juros, formam o custo efetivo total do empréstimo ou do financiamento. É por isso que é tão importante saber o 7 e, com base nele, comparar as condições oferecidas por instituições financeiras diferentes. Então fui comparar e vi que poderia ter feito um negócio bem melhor no outro banco. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria pesquisado bem melhor antes de ter fechado esse negócio.
Ai, Simone, como eu queria ter mais dinheiro para poder emprestar para vocês, sem que vocês precisassem ficar gastando dinheiro com o pagamento de juros. Mas olha, querida, eu tenho uma boa notícia para você. Já aconteceu uma situação parecida comigo, e eu aprendi que a gente pode mudar nossa dívida de uma instituição financeira para outra. Portabilidade de crédito. Os clientes bancários têm direito de transferir gratuitamente suas dívidas de um banco para outro. A isso se chama portabilidade. Na prática, a portabilidade funciona como se o cliente tivesse contratado um novo empréstimo em outro banco e, com esses recursos, quitado antecipadamente a dívida no banco de origem. A diferença é que, com a portabilidade do crédito, não há pagamento de impostos, desde que o novo empréstimo não supere o valor da dívida original no banco de origem. Para ter direito ao benefício de isenção de imposto e de tarifa na operação, é preciso que o cliente informe ao banco que originalmente lhe concedeu o crédito que se trata de uma operação de portabilidade. Saiba mais sobre a portabilidade do crédito no site do Banco Central. E a gente tem até direito a receber desconto pela antecipação do pagamento, você sabia? Ah, é mesmo, Ana Maria? Então eu vou poder reverter essa situação? Olha, Simone, pelo que me lembro, a primeira coisa que você deve fazer é pedir uma planilha para a instituição em que você contratou o seu empréstimo. Assim você pode conferir a evolução da dívida de acordo com as regras previstas no contrato. A instituição que realizou a operação de crédito deve obrigatoriamente informar a você, sempre que você precisar, o valor do saldo devedor para a quitação antecipada. Aí, de posse dessa informação, você deve analisar com muito cuidado as condições do novo contrato. Veja o número de prestações, taxas de juros, tarifas, para que essa transferência seja realmente vantajosa. Ah, isso eu já fiz. Esse outro banco me oferece condições bem melhores. Comparei duas situações com o mesmo saldo devedor e o mesmo número de prestações. A diferença no valor das prestações de um banco para o outro é grande. Somando tudo, a diferença entre um banco e o outro ultrapassa R$ 200 no final das contas. Que maravilha! Então, se você realmente decidir pela portabilidade, o novo banco quitará diretamente sua dívida com o primeiro banco, e você poderá seguir sua vida com uma dívida menor. Nossa, Ana Maria, meu coração já está aliviado só de saber disso. Nem sei como te agradecer. Vô, quando o senhor trabalhava, o senhor tinha conta salário? Sim, Júnior. Nos meus últimos anos de trabalho, eu tinha sim. Por sorte, o restaurante em que eu trabalhava fazia parte de uma grande rede e eles eram muito profissionais. Mas essa história de conta-salário é recente. Mas por que a pergunta? É que o pessoal lá do meu serviço disse que a gente vai começar a receber por meio de uma conta salário. Eles falaram que essa conta possui isenção de tarifas sobre diversos serviços. Achei legal, mas acabei de abrir outra conta em outro banco. Não sei como é que isso vai ficar. Não se preocupe, Júnior. Isso não é de ser um problema. Existe uma tal de portabilidade que faz com que você possa transferir os recursos de um banco para o outro, sem pagar nenhuma tarifa. Então, vô, com a portabilidade do salário, eu posso pedir para que o meu salário seja transferido para o banco onde abri a conta universitária. E isso não vai me custar nada. E aí, seu Roberto, como vão os investimentos? Tudo certo, seu Francisco. Eu resolvi diversificar as formas de investimento e estou bem feliz por isso. Só tem uma coisa que está me incomodando. Ah, é? O que se passa? É que estou tentando usar a internet para acompanhar e movimentar meus investimentos,
mas isso está me deixando um pouco inseguro. Tenho medo de sofrer algum tipo de prejuízo, por causa de fraudes bancárias, perda de dados ou invasão de privacidade. A gente lê cada notícia na imprensa. E também tenho medo de eu próprio fazer alguma besteira, por não saber operar direito o computador. Eu entendo. A gente, que é da velha guarda, tem um pouco de dificuldade com essas coisas, né? Mas saiba que as instituições financeiras são obrigadas a adotar medidas para preservar a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas. Porém, é claro que o senhor precisa fazer a sua parte. Nas operações via internet, utilize somente computadores que estejam com antivírus atualizado. Tenha cuidado com e-mails em nome de bancos. É muito comum recebermos e-mails bem preparados, que nos fazem mesmo pensar que vêm do nosso banco. Mas bancos não costumam mandar mensagens a seus clientes, especialmente pedindo a sua senha. Essas mensagens falsas normalmente têm links para a instalação de programas maliciosos, projetados para furtar dados pessoais e financeiros. É melhor nem abrir essas mensagens. Na dúvida, procure seu banco diretamente. Seu Roberto, insisto, fique especialmente atento se o senhor receber alguma solicitação de escrever ou digitar sua senha por e-mail. Pode ter certeza de que é uma mensagem falsa. Lembre-se, o seu banco de verdade nunca vai solicitar sua senha por e-mail. Outra dica é evitar anotar suas senhas. Tente memorizá-las ou guardá-las em um lugar seguro. E também é melhor o senhor não fornecer nem compartilhar suas senhas com ninguém. Eu tenho feito isso tudo, mas mesmo assim me sinto inseguro. A verdade é que temos que tomar muito cuidado com toda essa parafernália eletrônica. O senhor sabe que outro dia meu amigo teve seu cartão clonado no caixa de autoatendimento? Pois é, seu Roberto. Não é só no mundo virtual que temos que nos cuidar. Pois é. Quando eu uso o caixa eletrônico, eu tenho o máximo de cuidado. Eu sempre digito a senha com a mão encoberta pelo corpo ou pela outra mão. Ah, seu Roberto, acho que o senhor está fazendo tudo certo. Continue assim. Os sistemas bancários estão cada vez mais seguros, mas nós também temos que fazer as coisas do jeito certo, não é verdade? E aí, querida, deu tudo certo com a portabilidade do seu crédito? Mais ou menos. No final deu tudo certo, mas fiquei muito decepcionada com a primeira instituição que contratamos. O que mais me deixou triste foi ver o descaso do banco a me atender. Quando pedi a planilha com as informações da dívida, informei que queria fazer a portabilidade do crédito. Além de falarem que não iriam me dar desconto nenhum, ainda queriam me cobrar uma tarifa para eu transferir a dívida para outra instituição, sendo que o contrato não falava nada disso. Nossa, Simone, e o que você fez então? Ah, eu não aceitei aquilo não. Eu resolvi ir atrás dos meus direitos. Onde é que já se viu? Ainda mais que eu sabia que, no caso de liquidação antecipada, temos direito à redução proporcional dos juros. Primeiro, reclamei ao gerente da própria agência que me prestou o atendimento. Depois tentei o saque do banco, mas, infelizmente, percebi que eu não resolveria o problema ali. Então, fiz uma reclamação à ouvidoria do banco. Nem assim consegui a solução. Finalmente, resolvi procurar o Procon. E também fiz uma reclamação no site do Banco Central contra o meu banco. Você sabia que tem uma página no site do Banco Central que mostra o ranking das instituições mais reclamadas? Nem preciso dizer que essa instituição está no topo da lista, né? Aí, quando eles viram que eu estava mesmo decidida a ter o meu problema resolvido, a ouvidoria entrou em ação. Propuseram um acordo e finalmente resolveram o caso. O banco não me cobrou tarifa nenhuma e aplicaram o desconto na liquidação antecipada. Reclamações. Para a solução de problemas, recomenda-se que o consumidor procure inicialmente
a própria instituição que lhe prestou o serviço ou que comercializou o produto financeiro. Se as tentativas de solução por meio da agência ou dos serviços telefônicos ou eletrônicos de atendimento ao consumidor, saque, não apresentarem resultado, o caminho mais indicado é procurar a ouvidoria. As ouvidorias das instituições financeiras existem para atuar como canal de comunicação com os usuários dos produtos e serviços da instituição, inclusive na mediação de conflitos. O consumidor poderá também decidir encaminhar sua demanda para os órgãos de defesa do consumidor competentes. Caso queira também dar conhecimento de sua reclamação ao Banco Central, é útil que o consumidor saiba que o Banco Central buscará verificar se as instituições financeiras estão agindo conforme as leis e a regulamentação vigentes. Se verificada alguma infração, o Banco Central tem o poder legal para instaurar processo administrativo punitivo. Saiba mais sobre os processos administrativos punitivos no site do Banco Central. Para informar ao Banco Central sobre sua reclamação, acesse. Parabéns, Simone. É assim mesmo que a gente tem que agir. Assim como temos sempre que cumprir nossos deveres e obrigações, nós não podemos abrir mão de nossos direitos. Chegamos ao fim desta narrativa. Esperamos que, por meio da história desses personagens, você tenha conseguido perceber a importância da gestão das finanças pessoais para a realização de seus sonhos. Foram 7 capítulos de aventuras que são muito comuns na vida de grande parte da população. Afinal, quem nunca teve dificuldades para gerir os seus próprios recursos? Quem nunca teve um imprevisto? Quem nunca teve dúvidas sobre qual atitude tomar no que se refere à escolha dos serviços financeiros existentes? Esperamos que todas as situações vividas por esses personagens tenham feito você expandir o seu universo e refletir sobre a sua própria vida. Como anda seu orçamento? O que falta para você conseguir realizar os seus sonhos? Fim.